Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de como vocês podem melhorar o seu sono nessa quarentena, né? Nesse momento de isolamento. Em algumas lives que eu acabei fazendo com alguns colegas, eu já expliquei um pouquinho sobre isso, mas eu quis fazer um compilado aqui e tentar explicar como que é importante a individualização do sono para cada pessoa e como que você pode aproveitar esse momento que você está isolado em casa, sem ter que cumprir uma rotina de horários estabelecidas pelos seus trabalhos, né? E para você olhar para dentro, para si mesmo entender como que você pode controlar esse teu sono, qual o melhor sono para você, tá bom? Então vamos começar, tá? Eu vou primeiro falar como que, conhecendo o seu sono ideal, né? O que é o sono ideal para você? Esse sono ideal é individual para cada pessoa. Então, um indivíduo é diferente do outro, tá bom? Até mesmo a pessoa que você, seu parceiro, que dorme junto com você, talvez o ritmo dele seja totalmente diferente do seu. E é isso que eu quero mostrar como que funciona, tá bom? Então, primeiro, para a gente entender, perguntar. Vocês sabem o que é o cronótipo, né? O que é cronótipo? E será que é realmente necessário dormir 8 horas de sono por dia? Então vou responder essas duas perguntas e com essas duas perguntas você é capaz de conseguir entender um pouquinho melhor seu sono e trabalhar para que você estabeleça essa rotina de sono ideal para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, cronótipo. O que é cronótipo? Tá certo falar essa frase aqui? Deus ajuda quem cedo madruga? Isso é uma realidade? Ou é individualizado? Cada pessoa é uma pessoa. Porque a gente vê bastante hoje em dia, né? Pessoa falando que tem que acordar cedo para render melhor. O 5 a.m. Club, né? Que se acordar às 5 da manhã você vai ser super produtivo. Será que isso realmente é verdadeiro, é verídico para todas as pessoas? Bom, vou mostrar que não, que isso é um mito, tá bom? Algumas pessoas, elas tem cronótipos diferentes das outras. E o que é cronótipo, né? Então, cronos é do tempo pessoal, né? Uma personificação do tempo. Então, qual que é o seu tempo necessário, o seu ritmo de tempo necessário, intrínseco em você, fisiológico, tá bom? Não é uma coisa que a gente consegue moldar. É fisiológico, é como funcionam seus hormônios, como funciona suas células, seu organismo. Ele tem um ritmo específico e individual, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei esse gráfico aqui para entender um pouquinho, então, e para falar sobre os cronótipos existentes, né? Então a gente tem o cronótipo matutino, o intermediário e o vespertino, né? E por quê? Como que são esses daí? Eu vou falar cada um. O matutino é aquela pessoa que ela dorme cedo e acorda cedo super bem. Ela vai ter o seu pico de rendimento pela manhã. Então a gente fala para essas pessoas que são matutinas colocar todas as atividades delas que são importantes pela manhã, porque vai estar no alto rendimento, ela vai estar super bem. Tá? Então, por que acontece isso? Isso aqui é um gráfico mostrando a melatonina, tá? A aferição da melatonina no plasma pelas horas, né? Então, se você vê, a pessoa que ela é cronótipo matutino, ela tem um pico de melatonina ali à noite, lá pelas 8 horas da noite ela está no pico da melatonina, né? E ela começa a ter essa elevação de melatonina até durante o dia, mesmo exposta à luz. É uma parte da fisiologia que eu posso até usar um vídeo para explicar, que é um pouco mais complexa. Mas se você vê, os cronótipos intermediários e vespertinos, eles começam a ter o aumento da melatonina no fim da tarde. Por isso que a gente fala que a exposição noturna à luz é prejudicial, né? Então, só adiantando isso. Mas olha só a pessoa matutina, ela tem um pico dela às 8 horas da noite. E a melatonina ela é super importante como indutora e como também ela mantém o nosso sono, tá? Ela faz a manutenção do nosso sono profundo. Então ela é super importante. Então, porque as pessoas matutinas, elas conseguem dormir cedo. E também, veja bem, chega no final da manhã, a melatonina dela tá lá embaixo. Então, assim, ela acorda às 6, 8 horas da manhã, começa já a subir o cortisol, ela tá desperta, tá bem para fazer as atividades dela. Porém, como que eu vou falar para essa pessoa aqui, ó, vespertina, olha aqui para mim no gráfico, ó, que tá em vermelho, que tem o pico de melatonina 5, 6 horas da manhã, como que eu vou falar para essa pessoa acordar às 5 horas da manhã e render? É impossível, entendeu? Então é muito individualizado. Qual que é o seu cronótipo? Você já parou para identificar isso? Você dorme cedo naturalmente, acorda cedo super bem disposta, ou tem uma tendência a dormir tarde e acordar tarde? As pessoas que são vespertinas, elas tendem a dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e acordar 10 horas da manhã.
entendeu? E elas vão ter o pico de rendimento delas à tarde, ao fim do dia. Então são aquelas pessoas que pegam às 5, 6 horas da tarde, tá resolvendo problema, mandando e-mail, fazendo tabela, cálculo, um monte de coisa, super bem, porque é o horário de pico dela. Então também para essas pessoas é importante ela entender para tentar adequar o seu trabalho a ponto de que ela consiga ter uma alta produtividade ao fim do dia. Então assim, como eu quis mostrar aqui, é individual para cada pessoa, né? Tem pessoas matutinas que o 5 AM Club, o clube das 5 da manhã, acordar às 5 horas da manhã, correr na praia, pô, essa pessoa está super bem, fisiologicamente ela é preparada para isso. Mas essa pessoa vespertina, ela vê isso, começa a ter uma cobrança em si mesmo de acordar cedo, e o que acontece? Ela começa a se cobrar, se sentir que está diferente na sociedade e falar, pô, por que eu não consigo, né? Se sentir frustrada com isso. Mas não, é seu ritmo biológico. Você às 6 horas da tarde está rendendo muito mais do que a pessoa que é matutina, entendeu? Então você só inverte os horários, você produz mais no final do dia e pronto, acabou. Respeita seu ritmo biológico. Então aproveita esse tempo que você está em casa para entender qual é o teu melhor horário para você dormir, acordar e o teu horário melhor que você tem um melhor rendimento durante o dia, tá? E entre esses cronótipos matutinos e vespertinos a gente tem o cronótipo intermediário, que eu me classifico nesses também, tá? Que é aquele que dorme às 11 horas da noite, meia-noite, acorda às 7, 8 horas da manhã, bem. Então, assim, a gente tem que entender que 25% da população é matutina, 25% é vespertina. Então, um quarto da população, ela não se dá bem em acordar muito cedo. E ela muitas vezes é taxada de preguiçosa, de improdutiva e etc, né? Só que a gente também tem uma evolução social de horários de trabalho e tudo mais que precisa ser encaixado. Então, como que encaixa essa pessoa vespertina? Então é preciso primeiro criar consciência dessa fisiologia, né, para poder se adequar à questão de trabalho, tá bom? Então aproveita esse tempo que você está em casa, em quarentena, para poder tentar respeitar esse teu cronótipo, tudo bem? E a outra coisa, preciso realmente de 8 horas de sono por noite para dormir? São necessárias essas 8 horas? Então, gente, essa daí é o tema do próximo vídeo, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que eu acho que vocês juntando essa parte do cronótipo junto com esse tempo necessário de sono, você consegue estabelecer uma rotina aí bacana e voltar para o seu trabalho depois que acabar essa quarentena, se Deus quiser vai acabar logo, entendendo um pouquinho mais de como que funciona os horários para você, tanto de dormir quanto de rendimento, tá bem? Abraço, gente!